Salve, salve, educadores! Bora educar? Então, nessa série de vídeo, eu vou falar o primeiro atributo que Dom Bosco tinha para conquistar o coração dos jovens. Como eu disse lá no último vídeo, o primeiro era, ele respeitava a individualidade dos jovens. O que é isso? Primeiro vamos por respeitar. Quando você respeita uma pessoa, você considera aquela pessoa como solo sagrado. O que é solo sagrado? Você não chega de qualquer jeito, você não chega impondo. Você chega com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a admiração, conhecendo o ambiente, conhecendo o local, vendo o que é possível e o que não é. Nós, como educadores, como pai, nós não temos que impor as nossas vontades, nós temos que orientá-los. E para isso a gente precisa conhecê-lo, respeitá-lo na sua essência. Individualidade. O que é individualidade? No dicionário diz que individualidade é os atributos dados a um indivíduo aonde o torna original. É sua essência. Dom Bosco, antes de educar, ele conhecia. Ele queria saber qual era a essência dos jovens. E aí sim, ele passava a educar, porque aí ele tinha ferramentas para educar. Nenhum jovem vem para nós vazio, e Dom Bosco sabia disso e respeitava isso. Todo jovem, nós como educadores, chega para nós já com um ensinamento, já com algo bom dentro dele. Todos eles tinham, e Dom Bosco respeitava isso. Ele via esse respeito à individualidade, além de conhecer o jovem, que ele estava constantemente no intervalo, conhecendo todos os seus jovens, porque ele dizia que sala de aula a gente conhece se o jovem sabe ou não sabe a matéria, mas é no pátio, que o educador conhece quem realmente é aquele jovem. É no jogo que ele vai saber a sua personalidade, a maneira como ele trabalha em equipe, a maneira como ele trata os colegas, a maneira como ele ganha e a maneira como ele perde. Diante de todas essas características juvenis, Dom Bosco sabe lapidar aquele jovem. É justamente essa a palavra. Quando a gente se tem respeito pela individualidade do nosso educando, dos nossos filhos, a gente não poda, a gente não amputa, porque podar ainda ela tem um sentido positivo. Amputar é um sentido negativo. O que você amputa? Algo que não presta mais, que não serve mais, que vai prejudicar aquele corpo. Então, se está ali uma mão, uma perna morrendo, precisa ser amputada para não prejudicar o resto do corpo. E não é isso que a gente faz na educação. Nós não estamos para amputar, nós estamos para lapidar e para podar. O que é lapidar? O lapidar, ele não corta, porque o diamante não é cortado, ele não é quebrado. A gente pega o diamante, ele vai continuar sendo diamante, ele tem a sua essência, ele é um diamante. E na maioria das vezes, valioso e lindo. O que eu lapido? Eu tiro do diamante o que ele tem de mais bonito. Eu tiro do diamante o que ele tem de mais bonito. É isso que Dom Bosco fazia com seus jovens. Ele lapidava os seus jovens, tirando para fora aquilo que o jovem tinha de mais bonito. Podar. O que é podar? O podar a gente tem que ter mais um cuidado também. Por quê? Porque ele tem uma hora certa, uma maneira certa. Se você poda uma roseira de qualquer jeito, fora do tempo e de maneira errada, ela vai morrer, ela vai secar. Agora, se você poda do jeito certo, na hora certa, ela vai florescer ainda mais e com flores ainda mais belas. Então a gente não pode simplesmente podar, a gente tem que saber. E para sabermos, temos que conhecer os jovens. Dom Bosco não perdia nenhum intervalo. E mais,
todos os dias, ele tinha uma palavra certa, na hora certa, para um jovem certo. Ele conversava no pátio com os seus jovens, que falava a palavrinha no pé do ouvido, perguntava para o seu jovem as perguntas certas. Se ele sabia que um menino gostava da música, ele perguntava: e aí, como vai a sua aula de música? Aquele menino já se empolgava e daquela pequena pergunta vinha todo dia do rapaz. Nesse sentido, Dom Bosco conseguia orientá-lo, lapidá-lo, podá-lo, ajudá-lo em direção ao coração de Deus. Porque aquele jovem olhava para Dom Bosco e dizia: nossa, como ele me conhece e como ele me ama. Porque o conhecer significa amor. Quando a gente conhece, a pessoa automaticamente, quando ela se encanta, nós humanos, adultos, a gente se encanta quando encontra alguém que nos conheça, que sabe do que gostamos, que sabe do que não gostamos. Nós nos encantamos. Imagina um jovem, quando ele encontra alguém que o conhece, ele fala: puxa, ele me entende. Ele me entende. E era o que Dom Bosco fazia. Ele respeitava a sua individualidade, porque era assim o caminho que ele tinha para chegar ao coração dos jovens, respeitando a individualidade de cada um deles. Os jovens diziam: poxa, ele me entende, ele me ama. Então nós, como educadores, somos convidados a conhecer os nossos jovens, a conhecer os nossos filhos. Olha só, se você for pai, mãe, e chegar na escola, até de um filho do ensino médio, e o professor colocar na parede vários desenhos que seus filhos fizeram, e dizer para vocês: identifica qual é o desenho do seu filho. Infelizmente, muitos pais não saberiam identificar. Não saberia, porque não conhece o filho. Está mais preocupado em podar ou amputar do que educar. Ou está mais preocupado em mimar, em dar tudo o que ele precisa, do que educar. O educar passa pelo conhecimento. A pessoa começa a conhecer o seu educando. A pessoa começa a conhecer o seu filho. Olha para você ver como o amor está internamente ligado com o conhecimento. Quando nós, seres humanos, nascemos, a criança não enxerga. Ela só vê vulto, porque agora já nasce com os olhos abertos, né? Antigamente nascia com os olhos fechados, agora já nasce com os olhos abertos. Ela não conhece. Como ela identifica a mãe? Pelo cheiro. Ela conhece o cheiro da mãe. E isso permanece na criança eternamente. Principalmente quando o laço entre mãe e filho vão se apertando. Esses dias eu fiz uma dinâmica com jovens e coloquei eles vendados na frente do pai. Eles não sabiam que eram os pais. Mas um para mim chegou para mim e falou assim: Tati, eu conheci o cheiro do perfume da minha mãe. E eu, na hora, lembrei, falei: poxa, realmente os laços já ficam, né? Ficam estreitos. Um conhece o outro. Conhece pelo toque. Esses tempos também fizeram uma dinâmica onde colocaram um monte de criança e que ela tinha que identificar a mãe. Tinha que identificar a mãe só no palpar. E eles conseguiam. Porque a criança está sensitiva a isso. A criança está aberta a conhecer quem está à sua volta. A criança é curiosa. A criança observa. E assim como elas, nós precisamos fazer com os nossos educandos e com as pessoas que estão à nossa volta. Conhecer para poder amar, para poder cuidar, para poder orientar. Aí sim, nós estamos preparados a fazer um grupo de jovens ofertar o coração a Deus. Então, esse é o primeiro atributo. Nos outros vídeos, veremos o seguinte. Até a próxima.